Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda parte da trilogia do Bill Hodges, que é Achados e Perdidos. O livro vai apresentar pra gente o escritor John Rothenstein, que é um autor aclamado pela crítica dos Estados Unidos. Ele alcançou a fama dele devido a uma trilogia dele que chama O Corredor, onde ele constrói um personagem chamado Jimmy Gold, que é um personagem rebelde, anti-herói, que se rebela contra o capitalismo americano, contra o sonho americano. E ele ganhou muito dinheiro e ficou muito famoso por causa dessa trilogia. Só que depois de um tempo ele se tornou recluso na casa de campo dele, e aí já fazem 18 anos que ele tá aí nessa casa sem publicar nada, sem entrar em contato com ninguém da imprensa. Ele tá ali, né, isolado. E aí nós temos o vilão, que é o Morris Bellamy, que ele é fã, né, leitor do John Rothenstein, e ele desenvolveu meio que uma obsessão sobre essa trilogia do Corredor e sobre o personagem Jimmy Gold. O Morris, ele se identifica de uma maneira muito forte, né, obsessiva com o personagem do Jimmy Gold, e como o autor está há tantos anos sem produzir nada, ele começa a criar uma inimizade, ele começa a nutrir um ódio pelo autor. No fim da trilogia O Corredor, o personagem Jimmy Gold, ele acaba se vendendo, né, e se tornando um burguês. E o Morris Bellamy acha isso, né, uma ofensa pessoal, um tapa na cara, e ele tem muita vontade de confrontar o autor sobre essa finalização da trilogia que ele tanto idolatra. Então ele vai construir um plano onde ele vai para a casa de campo do John Rothenstein, e lá ele pretende confrontar o autor, e se ele tiver algum material, né, manuscrito não publicado, ele pretende roubar isso para ele ler, porque ele se acha no direito de ter contato com toda a obra que o autor produzir. Então o Morris, ele vai planejar esse confronto, que na verdade é um assalto, só que, né, algumas coisas dão erradas e ele acaba assassinando o John Rothenstein. Ele rouba tudo que tem no cofre, inclusive, né, 20 mil dólares e mais de 150 cadernos com obras manuscritas do John. Só que aí o Morris, né, ele acaba se metendo em algumas confusões e ele acaba sendo preso e condenado à prisão perpétua por um outro crime que ele cometeu. Então o caso John Rothenstein, ele acaba se tornando aí sem solução. Toda essa parte do livro acontece nos anos 70. E aí a gente pula para os anos 2000, onde o Peter Sobbers, que é um adolescente de 13 anos, a família dele está passando por uma crise financeira, conjugal, enfim, espiritual, tudo ao mesmo tempo. O pai do Peter, ele foi uma das vítimas do Mr. Mercedes, lá do primeiro livro, né? Então a gente já tem conexões aí. E o que acontece? O Peter, ele tá desesperado porque ele sabe que os pais vão se separar. Ele tá numa situação financeira horrível, né? A família não tem mais pra onde correr. Eles mudaram de um bairro ótimo para um bairro de classe baixa. Só que aí o Morris Bellamy tinha pego todos os cadernos do John Rothenstein e o dinheiro enterrado num baú. E é justamente esse baú que o Peter vai encontrar. Então o Peter, ele vai começar a usar esse dinheiro para salvar a situação da família dele e vai começar a ler os cadernos do John Rothenstein. Isso vai fazer com que o Peter, ele comece a desenvolver uma obsessão com os escritos do autor muito parecida com o que o Morris Bellamy tem. E aí vai chegar num ponto do livro que o Peter precisa decidir o que ele vai fazer com esses cadernos. Ele vai vender para continuar ajudando a família dele, ele vai manter só para ele vai doar, enfim, ele precisa resolver isso. E é claro que por ser um material, né, fruto de um roubo, ele está correndo perigo. E é aí que o Bill Hodges vai entrar. Sim, demora bastante para o Bill Hodges aparecer na história. Ele vai aparecer só depois de 100 páginas. Isso é muito bacana, porque dá tempo de você conhecer bem os outros personagens. E só aí o Bill Hodges vai entrar para ajudar, né, a resolver toda essa bagunça que foi causada por esse crime e por esses cadernos. O Morris Bellamy aqui, ele vai ser um pouco diferente do assassino do Mr. Mercedes, né, do primeiro livro, porque apesar dele ser totalmente obcecado por esses manuscritos, ele não é tão inteligente, tão talentoso quanto o Brady. Então ele age muito por impulso. Os planos dele tem alguns furos, algumas falhas. Isso vai fazer com que ele fique mais perigoso ainda, porque quando ele se depara com essas falhas, você não sabe do que ele é capaz. Sem falar que o Morris, né, ele tem um discurso que vai ecoar aí em muitos leitores. Várias pessoas vão ler o livro e vai falar: nossa, mas eu penso exatamente o mesmo com esse cara. Hoje em dia, com a disseminação aí das redes sociais, né, todas as pessoas acham que podem dar a opinião delas, independente de qualquer coisa. E especificamente os fãs de qualquer artista, seja autor, cantor, ator, atriz, eles não têm mais um papel de fã, de admirar, de gostar ou não de um trabalho. Eles assumem papel de crítico. E é muito raro uma pessoa conseguir fazer uma crítica de uma obra de uma forma imparcial. Ou ela gosta ou ela odeia.
Então esses fãs, ao mesmo tempo que glorificam, eles também demonizam o trabalho de um artista. Eles não conseguem ter uma leitura, né, imparcial da obra, do trabalho que esses artistas fazem. Se o artista tiver uma ação, fizer alguma coisa que não é do agrado deles, eles pronto, né, esquecem tudo que eles fizeram de bom, toda aquela idolatria, e eles vão passar a dedicar o seu tempo para massacrar esse trabalho, esse artista. Então a gente vê muito isso, né, principalmente com relação a livros e filmes. Se o autor começa a escrever alguma coisa diferente do que ele está acostumado, né, se ele tenta evoluir na escrita dele, se ele tenta evoluir nas ideias, a pessoa já acha que ele está traindo o que ele estava acostumado a fazer, já começa a odiar o autor. A divulgação do Achados e Perdidos tentou comparar ele um pouco com Misery, onde nós temos a Annie Wilkes, que é uma enlouquecida sociopata que sequestra o autor Paul Sheldon. Apesar de ter algumas frases aí na quarta capa do livro tentando reforçar essa semelhança, ela não existe. Misery é totalmente diferente de Achados e Perdidos, né? No Misery nós temos a Annie Wilkes, que ela é fã do Paul Sheldon e ela acaba, né, perdendo o controle porque ela é maníaca. Aqui no caso não, aqui o caso é do Maurice Bellamy, ele vai de fã a crítico, a executor do autor, e ele vai se assemelhar, né, a gente pode traçar um paralelo muito bem feito com a crítica, seja ela, né, de cinema, de autores. Tanto o Morris quanto a crítica especializada, eles têm um papel aqui que não segue muito bem aí, né, um raciocínio lógico. Eles vão direcionar a crítica deles, né, por pensamentos pessoais, por objetivos pessoais, que às vezes não é, né, o mais correto. Outra coisa, a gente está acostumado, né, que trilogias, o segundo volume sempre é aquela coisa, né, para encher linguiça, né, ocupar espaço na estante. Esse aqui não é o caso. Achados e Perdidos é uma ótima história. Ele poderia muito bem ser o primeiro volume ou um livro separado, que ele atenderia todas as expectativas. Recomendo muito que você pegue firme, leia o primeiro e segundo volume e continue aí até terminar a trilogia do Bill Hodges. Enfim, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder. Se você conhece alguém que tem curiosidade sobre Stephen King, manda esses vídeos para a pessoa, né? Vai que ela decide se tornar um fã de Stephen King também. E até a próxima leitura.